Figueira aqui com vocês, treinamento para a Olimpíada de Matemática. O assunto da aula, aritmética dos restos, que será isso? Também conhecido por congruências, né? Congruência módulo, né? Vamos lá? Vamos dar uma atiçada em vocês? Seguinte, vocês já viram algum exercício, principalmente de Olimpíada, que pede coisa assim? Qual o resto da divisão de 4 elevado a 100 por 3? Ou, qual o resto da divisão de, digamos, 5 elevado a 2020 por 7? Ou ainda, qual o resto da divisão disso aqui por 7? Note que números grandes como 4 elevado a 100, né? 4 elevado a 100 é um número que tem aí, com certeza, mais do que, deixa eu pensar, 2 elevado a 64, eu sei que tem 20 dígitos, isso daqui é o mesmo que 2 elevado a 200, né? Então tem muito mais, tem 60 e poucos dígitos, é um número muito grande, não dá para calcular esse número e depois dividir por 3 só para encontrar o resto da divisão. Esse número é maior ainda, então é inviável você tentar dividir esse número por esse, tá? E isso aqui nem se fala, tá? Aí você fala, poxa, mas cai problema assim, eu olho, não sei fazer. O que as pessoas que conseguem resolver fazem? O que elas conhecem que eu não conheço ainda? É justamente um pouquinho de ferramentas, tá? Na aritmética dos restos, tá bom? Legal? Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. Então, para a gente entender bem o que é a tal da aritmética dos restos, vamos entender ou relembrar o que é uma divisão euclidiana, tá? Numa divisão euclidiana, nós temos, por exemplo, 48 dividido por 5, nós sabemos que isso dá 9. 9 vezes 5, 45, está na tabuada, para 48, 3. Né? Então, este daqui é o resto, né? Ou resíduo, né? Resto da divisão. Lembrando, isso aqui é chamado de quociente. Esse cara é o chamado divisor. E esse aqui, dividendo. Tá? Muito bem. Quando eu pego 43 dividido por 5, né? Isso aqui dá 8. 8 multiplicado por 5, 40. Para 43, faltam 3. Né? Note que eu peguei 2 exemplos que nos mostram restos iguais. Tá? Então, eu obtive aqui esse resto igual a esse. Legal. Diante do que eu estou propondo aí, né, tá certo? Não fui eu que inventei, mas é muito interessante. Nós dizemos que o 48 é congruente ao 43 mod 5, módulo 5. Né? Então, como é que eu leio mesmo? 48 é congruente a 43 módulo 5, tá? Então, quando a gente fala módulo 5, o 5 é o número que vai na chave, né, o divisor, tá?
Quando eu digo que dois números são congruentes em relação ao mesmo divisor, ao mesmo módulo, estou dizendo que ambos deixam o mesmo resto na divisão por esse número, no caso 5. Tá? Então, curiosamente, a gente poderia fazer o seguinte. Quando você divide 3 por 5, isso aqui dá 0. 0 multiplicado por 5 é 0. Para 3, 3. Ou seja, posso dizer que o 48 é congruente a 3 módulo 5. Que o 43 é congruente a 3 módulo 5. Né? Outro exemplo. 48 é congruente a quem? Módulo 10. Quando eu divido 48 por 10, que resto aparece? Aparece 8, certo? E se fosse 108? Quando dividido por 10, deixa resto 8 também. Então eu posso dizer que o 108 é congruente ao 48 mod 10. A gente não tem o hábito, mas de vez em quando vai acontecer, tanto em enunciados quanto nas nossas resoluções, tá? Um uso aí questionável, né? De mais um símbolo de congruência na expressão. Não é recomendável, né? Mas às vezes é prático, né? Então não vou ser muito rigoroso, vou entender que eu estou dizendo que o 108, o 48 e o 8, quando divididos por 10, deixam o mesmo resto. Qual? 8. Tá? Tudo bem, né? Esse rigor tem a ver também, né? Sinal de igual, a gente não costuma colocar mais de um sinal de igual numa mesma expressão. Aqui é um sinal de congruência, né? Mas o rigor é análogo, tá? Beleza? Bom, então vamos lá. E se eu perguntar para você, tá? Se eu perguntar para você se há outros números que sejam congruentes a 8, a 48 e a 108 módulo 10, ou seja, existem outros números que, quando divididos por 10, deixam resto 8? Bom, existe uma infinidade, ó, o 108, o 98, todos eles, né, quando divididos por 10, deixam resto 8. E essa brincadeira, não sei se você percebeu, mas essa brincadeira vai de 10 em 10, tá? No caso, né? Tudo bem? Até agora falei grego? Não, né? Professor, eu posso estender isso para os números negativos? Pode. Você está andando, lembre-se, de 10 em 10. Né? Então, eu coloco aqui menos 2. Tá? Posso colocar menos 12 e assim por diante. Tudo bem? E sempre eu vou anotar módulo quem? Tem que falar sobre o cara que vai na chave. No caso aqui era o 10, tá? Nesse exemplo. Beleza? Então, tá joia. Vou fazer uma pergunta que eu acho que você vai saber responder. Vamos lá? Olha para mim. Quando você divide um número por 10, número inteiro. Pensa no número inteiro positivo para não ter confusão, tá? Quais são os restos possíveis? Pega um número aí inteiro positivo e divide por 10. Dependendo de qual for o número, vai dar um certo resto na divisão por 10. Eu quero saber quais são as possibilidades de resto.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem resto 10. Porque se der resto 10, é porque você errou a conta. Certo ou não? Melhorando. Quando a gente pega um número, por exemplo, 48 e divide por 10, isso aqui dá 4. 4 vezes 10, 40. Para 48, faltam 8. Uma regra fundamental da divisão euclidiana é que este número tem que ser menor do que este. Então, o resto é sempre positivo ou nulo, né? Se a conta for exata, vai dar 0. Mas tem que ser necessariamente menor do que o divisor, o cara que vai na chave, né? Tá bom? Beleza? Que no caso aqui é o módulo, né? Tá? Tranquilo? Vamos lá então, vamos seguir um pouquinho mais. Professor, mas isso eu aprendi na 4ª série, né? Nunca tinha parado para pensar umas coisas, mas faz sentido. Faz ou não faz? Faz, né? Pessoal, quando a gente diz, né, que, por exemplo, 47 dividido por, vamos colocar 8? 47 dividido por 8 dá 6 vezes 8, 48. Não dá, então 5. 5 vezes 8, 40. Para 47 faltam 7. Né? Quando a gente escreve, né, esse algoritmo, né, essa receita, quase que uma receita de bolo para divisão, a gente está dizendo que este é igual a este vezes este mais este. Né? Correto ou não? Então, estamos dizendo que 47 é 8 vezes 5 mais 7. Tá? Ou, se você preferir, ó, isso vezes isso é o mesmo que isso menos isso. Já tinha parado para pensar? 47 menos 7, 40. 8 vezes 5, 40 também. É uma boa maneira até de você conferir a sua conta quando você é mais jovem. Né? Eu faço isso até hoje. Bom, se eu pego um número A e divido, né, por um certo número M, isso dá um quociente e um resto, tá? Todos esses números aqui inteiros, em especial eu quero trabalhar com esse número positivo, tá? Nós temos que A é igual a M vezes Q mais R, tá? De modo que nós tenhamos, né, A, Q e R. Vamos colocar todos, né? A, M, Q e R. A, M, Q e R. Todos eles números inteiros, com as seguintes restrições. Com M maior que, poderia ser maior ou igual a 1, mas o 1 não vai interessar para a gente, tá? Porque sempre que eu divido por 1, o resto é 0, então não tem interesse para a gente. E com o resto, como nós já dissemos, menor do que o cara que vai na chave e no mínimo 0, tá? Beleza. Com essa simples relação, você consegue provar uma série de coisas que eu vou mostrar agora, tá? Olha que legal. Algumas propriedades muito importantes da congruência módulo. Não pretendo demonstrá-las, tá? Vou apresentá-las e, quem sabe, fazer uns exemplos. Então, se eu digo que A, 3 tracinhos B, mod N, né, eu estou dizendo
Primeiro, como que eu leio isso? Leio assim. A é congruente a B módulo M. Módulo M. Agora, isso é como se lê. O que significa? Significa que A e B, quando divididos por M, deixam resto, ou apresentam resto, né? Deixam restos iguais, tá? Restos iguais. Ou, se você preferir, deixam o mesmo resto. É mais fácil de dizer assim. Deixam o mesmo resto. Eu já dei o exemplo, tá? Vamos colocar qualquer outra coisa aqui, né? Por exemplo, 52 é congruente a, vamos lá, vou pensar no módulo 7, tá? 52, quando eu divido por 7, dá 7, estou fazendo de cabeça isso aqui, ó. 7 vezes 7, 49, para 52, 3. Né? Então, eu posso dizer que 52 é congruente a 3 mod 7. Se eu pegar um número 7 unidades maior, por exemplo, 59, né? 59 dividido por 7 é 8. 8 multiplicado por 7, 56, para 59, 3. Né? Então, posso dizer que 59 é congruente a 52, que é congruente a 3, módulo 7. Tá? Beleza? Uma outra maneira de interpretarmos essa apresentação, tá? É a seguinte, eu gosto muito dela. Quando eu digo que A é congruente a B, módulo M, isso significa o que a gente acabou de dizer, que A e B, quando divididos por M, deixam o mesmo resto, ou ainda que M divide a diferença entre A e B. Veja, no nosso exemplo, tá? Pega aí escrever aí, 59 é congruente a 3, módulo 7. Isso significa, de acordo com o que a gente está dizendo, que o 7 divide, não é barra de divisão, tá? Essa é uma barra de pé. Essa barra vertical lê-se divide ou não divide, tá? Então, divide a diferença. 59 menos 3. Né? 59 menos 3 dá 56. De fato, 7 divide 56. Tá? Caso você queira anotar, isso aqui é uma boa. Né? Como é que eu leio isso? Né? Isso aqui, ó, lê-se. Né? 7 divide 59 menos 3. Tá? Essa é a leitura correta. Beleza? Tranquilo? Professor, e quais são as propriedades que estamos loucos para entender, né? Ou para aprender? Seguinte. Então, se A é congruente a B, módulo M, implica que B é congruente a A, módulo M, tá? Se 59 é congruente a 52, mod 7, 52 é congruente a 59, tá? Então, eu estou mostrando que existe uma propriedade reflexiva aqui. Todo número é congruente a ele mesmo
tá? E se A é congruente a B, mod M, e B é congruente a C, mod M também, então A é congruente a C, mod M. Tá? Então, essa daqui é a propriedade transitiva, né? Se A é congruente a B e B é congruente a C, em relação ao mesmo módulo, então A é congruente a C. Tá certo? Tranquilo? Isso aí. Bom, outra coisa. A congruente a B mod M. M é um número natural maior que 1. Esses aqui podem ser inteiros. E aí podem ser, né, positivos ou negativos. Considere C um número inteiro, tá? Então, é verdade, ou são verdades, as seguintes relações. Eu posso adicionar o mesmo número de um lado e do outro, lembrando que a gente faz com equação. Eu posso subtrair o mesmo número, desde que seja inteiro, é claro, né? De um lado e do outro, que continua verdadeira a congruência. Eu posso multiplicar pelo mesmo número os dois membros da minha congruência, que continua tudo sendo verdade, mesmo que esse número seja negativo, mesmo que esse número seja zero, tá? Porque zero é congruente a ele mesmo sempre, né? Na verdade, recai nesse caso, mas é uma bobagem pensar no zero aqui, tá? A única coisa que não dá para fazer da maneira convencional é dividir por um número, tá? Existe uma maneira de fazer, mas tem que ser cuidadosa. Por exemplo, tá? Eu tenho que ver que a divisão existe, né? Não pode dar número quebrado. Eu tenho que checar algumas coisas. Então, vamos lá, né? Então, suponha que eu tenho um número vezes outro, C, né? Multiplicado, número inteiro, tá? Multiplicado pelo mesmo C aqui, módulo M. E considere que o MDC de M e C, né, desse número C e desse M, que é o módulo, seja, vamos escrever assim, ó, tá? Isso aqui é um número, tá? Máximo divisor comum. Então, é verdade o seguinte, então, se isso acontece, então, A é congruente a B módulo M sobre o MDC desses dois números. Aqui já merece um cuidado especial para verificar, tá? Eu deveria demonstrar cada uma dessas propriedades. Não pretendo ainda. Aplicando com números, vocês entenderão um pouco melhor, tá? Então, o que eu falei até agora para que você entenda? Vamos lá. Aqui. Então, essa primeira, vamos pegar lá, ó. Sabemos que 52, quando dividido por 5, deixa resto 2, certo? Beleza? Eu disse que eu posso adicionar o mesmo número inteiro. Aliás, como ele pode ser positivo ou negativo, até bobeira minha colocar aqui adição, subtração, tá?
mais um recurso didático que outra coisa. Então, por exemplo, ó, olha que interessante o que eu quis dizer lá, né? Coisa simples de tudo. Eu estou dizendo assim, ó, 52 quando dividido por 5 deixa resto 2. 2 quando dividido por 5 deixa resto 2 também. Digamos que eu queira adicionar aqui o número 1. O que eu estou escrevendo aqui? Estou dizendo que 53, quando dividido por 5, deixa um certo resto. Qual que é? 3. E que 3 dividido por 5 deixa resto, o mesmo resto, que é 3 também. É verdade? É. Se 52 é congruente a 2, então 53 é congruente a 3. Nossa, professor, então quer dizer que se eu quiser somar 100 de um lado e 100 do outro, vou colocar colorido? Olha lá. Né? Faz sentido, não faz? Não é uma coisa que mereça demonstração agora, acredito. Né? Tranquilo isso aí? Beleza? Tá bom. Muito bem. Também posso subtrair, né? Então, eu disse lá, ó, 52 é congruente a 2, módulo 5, certo? Se eu retirar aqui, digamos, 2 unidades de cada lado, aqui fica 50, congruente a 0, módulo 5. Né? Em outras palavras, 50 dividido por 5 deixa resto 0. 0 dividido por 5 deixa resto 0 também. Tá? Tranquilo. Molezinha, né? Bom, o que mais? O que mais que foi dito e não teve exemplo? Hã? Bom, isso aqui foi, isso aqui foi. Ah, esse aqui de baixo, sim ou não? Então vamos lá. Vamos trocar de número que às vezes cansa, né? Quando eu pego 100 e divido por 3, o resto é 1. Que é o mesmo que acontece quando eu pego, digamos, o 10 e divido por 3, tá? Então, 100 dividido por 3 deixa resto 1. 10 dividido por 3 deixa resto 1. Então, 100 é congruente a 10, módulo 3. Cuidado, tá? Joia. Se eu multiplicar por 2 de um lado e do outro, continua verdadeiro? Aqui fica 200. Aqui fica 20. 20. 200 dividido por 3 dá quanto? Bom, vamos lá, vai. 6 vezes 3, 18. Sobram 2. Aqui 6 vezes 3, 18. Sobram 2. Então o resto é 2, certo? 20 dividido por 3 deixa resto 2 também, tá? Aliás, está no meio da conta aqui. Então, meus caros, eu posso, numa boa, multiplicar os dois membros por um mesmo número inteiro, que a congruência, se verdadeira a primeira, segunda também será, tá? Beleza? Joia. Agora, cuidado com a bendita da divisão, né? O que acontece? Será que eu posso cortar de um lado e do outro, né? É isso que eu estou querendo dizer. Até vou mudar a cor da caneta. Ó. Quando você pega, por exemplo, o número 20, vamos ver se dá um bom exemplo. O número 20 aqui e o número 6 aqui. Tá? Na divisão por 4, vamos ver? Será que são congruentes? Na verdade, não, né? Então, deixa eu arrumar um exemplo um pouquinho melhor. Se eu pegar... Vou pegar 22 aqui, ó. 22, quando dividido por 4, deixa resto 2. 6 dividido por 4 deixa resto 2 também, tá?
Vou dividir rascunho. Vou dividir por 2 um lado e outro. Então fica 11 congruente a 3, módulo 4. 11, quando dividido por 4, deixa resto 3. E o 3 também. Então aqui está parecendo real, né? Correto. Vamos pegar uma outra coisa? Vamos pegar um exemplo que dê errado, né? Porque às vezes a gente vê um que dá certo e acha que vai funcionar sempre. Então, vamos pegar o 22 e o 10. Né? Eu acho que esse vai dar certo. Né? Ó, 22 quando dividido por 4, deixa resto 2. E o 10 também. Se eu divido por 2, esse cara dá 11. E esse cara dá 5. Olha que coisa estranha. Será que 11 é congruente a 5, módulo 4? Será que isso daqui é verdade? Não, né? Por que é falso? 11 dividido por 4 deixa resto 3. 5 dividido por 4 deixa resto 1. Então, na verdade, é não congruente. Então, não vale dividir por 2 dos dois lados. Sabe por quê? Porque nós dividimos por um número, 2 no caso, que tem um MDC, o máximo divisor comum, com 4, igual ao próprio 2. Então, eu precisaria dividir por 2 aqui o mod também. Tá? Beleza? Ah, então é só dividir. Não. Tem que tomar cuidado. Fazer desse jeito que apareceu aqui. O porquê? Se eu for demonstrar, aí eu perco você, tá? Perco a sua atenção. Então, vamos deixar isso por enquanto. E vamos acrescentar só mais umas 3 ou 4 propriedades, só para a gente tentar entender a coisa. Aí a gente faz uns exercícios legais, né? Daqueles meio bagunçados, malucos. Olha só que interessante. Então, mais propriedades, tá? Considere A, B, C, D, M e N números inteiros, tá? Inteiros, tais que o M seja maior do que 1 e o N seja maior do que 0, tá? Beleza? Propriedades. Se A for congruente a B módulo M e C congruente a D módulo M, então eu posso somar esses caras membro a membro. Oh, pode somar? Pode. Eu posso fazer a diferença membro a membro. Então, A menos C, B menos D. Eu posso multiplicar membro a membro. Então, A vezes C, B vezes D. Ver se dá para enxergar aí. E, por último, né, e é a partir da multiplicação que a gente percebe, né, como A é congruente a B mod M, e eu posso escrever isso quantas vezes eu quiser, né? Já que eu disse que vale a multiplicação membro a membro, desde que o módulo seja o mesmo, esse vezes esse, ó, é congruente a esse vezes esse. E eu posso repetir isso quantas vezes eu quiser. Então, de maneira geral,
A elevado a n é congruente a B elevado a n mod m. Né? Então, partiu disso aqui, eu tenho isso aqui. Joia? Beleza? Então tá bom. Vamos fazer uma pausa e eu volto no próximo vídeo explicando alguns exercícios, tá bom? Aí você começa a sentir como a coisa fica legal, tá? Até daqui a pouquinho.